Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Camila Silva e hoje vamos, depois de muitos meses, anos de espera, vamos aí do canal do Sandman, a história de Days Gone. Bom, é um jogo que o Kokimoto vai me explicar um pouquinho do que se trata, porque eu já enrolei esse vídeo aí bastante tempo. E aí galera, tudo bom? Então, Days Gone é um jogo de 2019 originalmente, né? Hoje em dia já teve coisa. Que ele se passa em Oregon, né? Pós-apocalíptico. 2 anos antes teve início uma pandemia, né? O jogo é de 2019. Gente, 2020. como assim? Então 2020 nós sabemos o que houve, né? É Caraca! ficção, né? Mas é ficção. Uhum. Enfim. E nós acompanhamos o protagonista, que é o Deacon Saint John, né, em sua história, que você vai ver, né, mas basicamente tem que esperar isso. É um mundo pós-apocalíptico de uma pandemia que teve. Então o Sandman vai contar essa história pra gente de um jogo que por muitos é uma obra muito boa. Caramba, quanto tempo que esse vídeo tá na lista? Isso aí, talvez aí uns 2 anos. Ai, meu Deus. Mas hoje vai sair o vídeo, tão esperado vídeo. E vamos que vamos pro nosso reactzinho. Mas antes, galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho. Isso ajuda muito no crescimento e vocês podem se tornar membros. Senta que lá vem história. E vamos que vamos. Fala aí galera ligada no meu canal do YouTube, Sandman aqui outra vez, e no vídeo de hoje eu trago pra vocês o jogo Days Gone, um jogo que utiliza aquela velha fórmula de mundo pós-apocalíptico, mas que mesmo sendo manjada, consegue apresentar uma história interessante, repleta de reviravoltas, e nesse vídeo aqui vocês vão conferir toda essa história, mas antes de iniciar o vídeo eu queria fazer um adendo, é que a história desse jogo ela é muito grande e pra vocês terem uma ideia, eu passei uma semana pra zerar esse jogo aqui, Caraca! e eu jogava aproximadamente 4 horas por dia e toda hora que eu pensava que o jogo ia acabar, eles colocavam mais história, então não tem como eu falar tudo o que acontece no jogo, até porque nem tudo que aparece contribui para o andamento da trama principal, mas pode ter certeza que tudo aquilo que é necessário para explicar o que se passa nesse universo, vocês vão ver nesse vídeo aqui. Outro detalhe é que eu vou explicar como as coisas aconteceram desde o princípio, já que o jogo conta o passado do protagonista em forma de flashbacks, e à medida que a história vai progredindo, ele vai soltando partes da história do passado do Deacon St. John. Aqui eu vou explicar na ordem cronológica dos fatos, beleza? Explicações dadas, bora lá para mais um por dentro da história. O protagonista da história se chama Deacon St. John e ele é um ex-militar que posteriormente se juntou a um grupo de motoqueiros e certo dia ele estava passeando por uma estrada e encontrou uma mulher chamada Sarah, uma pesquisadora especializada em botânica que havia sido contratada recentemente por uma empresa farmacêutica. Sarah estava com um problema no seu carro e Deacon se propõe a levá-la até um lugar para que ela possa conseguir um mecânico ou um guincho, e na ida até o lugar eles acabam quase sendo atropelados por uns caras que promoviam arruaças no lugar. Ela consegue sinal do celular e pede um guincho, e quando eles voltam encontram aqueles mesmos caras pilhando o carro dela. Deacon se antecipa para confrontar os caras, mas por estar em desvantagem numérica ele acaba tomando uma surra. Sarah, ao presenciar a cena, resolve mexer na mochila de Deacon e encontra uma arma. Ela atira para cima e faz com que eles vão embora. A partir daí eles passam a se conhecer mais e após algum tempo eles iniciam um namoro, onde ele passa a ir buscar ela no serviço. Inclusive nesse episódio um guarda chamado Jim aponta a arma para ele por ele estar em uma área restrita, a área essa que era o emprego da sua namorada. Ele a ensina a andar de moto, ela ensina algumas coisas de botânica a ele, até que certo dia o Deacon leva ela em um lugar muito bonito, e na ocasião que ele considerou como sendo a ideal, ele a pede em casamento. Ai, que chique! Eu tava querendo te perguntar uma coisa. Ah, é? Deacon, Você aceita... você aceita? Você aceita... Isso é um sim? Com duas condições. Diga. Ok, a primeira é que a gente não vai ter um casamento de motoclube como você vive dizendo que vai ter. Eu não posso prometer uma coisa dessas. Para. Ok, e a segunda... A segunda é você nunca me abandonar. Feito. Ela aceita o pedido e os dois casam.
Deacon resolve sair do grupo de motoqueiros dele e gera uma revolta de todos seus companheiros e, como retaliação, nenhum deles vai ao casamento dele, exceto Boozer, que também faz parte dos motoqueiros a quem Deacon considera como um irmão. Do lado da família de Sarah, ninguém foi ao casamento, possivelmente por não aprovarem a união do casal. A cerimônia dos dois acontece, porém, algum tempo após isso, uma pandemia global acontece, um vírus é liberado e mais da metade da população mundial é acometida pelos sintomas da doença. Essas pessoas se tornaram os chamados frenéticos. Os principais sintomas dessa doença são a agressividade e o canibalismo. Existem outros sintomas, como a perda de cabelo, características de andar em bando, dentre outras coisas. No dia desse surto, ou apocalipse, Deacon estava na companhia de Sarah e Boozer, e Sarah viu uma criança machucada e resolveu ajudá-la, entretanto essa criança já estava infectada, e usando uma faca perfura a barriga de Sarah. Sarah agora precisa de atendimento de urgência, a única opção deles é ir até o telhado de um prédio e entrar em um helicóptero que estava estacionado lá, só que no caminho o trio encontra um homem desesperado por ter perdido sua esposa. Ele culpa Deacon, mas não fica claro o que aconteceu. Deacon ainda tenta conversar pedindo para chegar até o telhado, mas o homem estava irredutível e mesmo sem querer fazê-lo, Deacon acaba o matando. No telhado ele encontra o helicóptero de uma organização de resgate conhecida como Nero. Ele tenta colocar sua esposa no helicóptero, mas é advertido por um funcionário da Nero chamado O'Brien, que não existem mais hospitais e que eles não podem levá-la. Deacon aponta sua arma para ele e diz para ele colocá-la dentro do helicóptero e levá-la para uma zona segura. Nessa hora, Boozer, que estava logo atrás, aparece e O'Brien diz que só tem lugar para 2 pessoas. Boozer estava bastante machucado na perna, ele ouve a história e manda Deacon ir com sua esposa, dizendo que ele ficará bem. Sarah vai sozinha, mas antes de ir, Deacon se informa para onde levarão sua esposa. Passamos. Pra onde vocês vão? Ok. Pra onde? Onde? Campos de refugiados a oeste de Trafalgar Jack. Não. O Boozer não vai sobreviver sem mim. Eu quero isso de volta. Você vem? Não. Dick! Oh, merda. O que você fez? Após algum tempo, Deacon chega até o campo de refugiados e descobre que não houve sobreviventes. Todo o campo foi atacado por frenéticos. Ele ainda tentou verificar se haviam levado ela para outros campos, mas todos eles haviam sido atacados e não haviam sobreviventes. Deacon logo percebe que perdeu a sua esposa. Em sua homenagem, ele fez um túmulo dedicado a ela ao lado do helicóptero que havia caído nesse acampamento. 2 anos se passam após esses eventos e o mundo está em um completo caos. A raça humana foi quase extinta, o número de frenéticos só aumenta, os governos praticamente deixaram de existir e nesse contexto surgiram grupos de saqueadores, estupradores e até Sempre, cultistas. O governo, temendo o avanço das hordas de frenéticos, começou a destruir as estradas e as pontes, só que com isso acabou deixando várias pessoas isoladas no meio de todo esse caos. E para tentar sobreviver, as pessoas passaram a se juntar em acampamentos. Deacon, junto de Boozer, se tornaram mercenários que fazem trabalhos esporádicos para esses poucos acampamentos que restam nessa região. Esses trabalhos consistem em caçar recompensas, matar frenéticos, procurar mantimentos, dentre outras coisas, e os acampamentos pagam Deacon na forma de créditos que podem ser utilizados para trocar peças para a moto, comprar armas, munição e por aí vai. Só que à medida que ele vai fazendo esses trabalhos para esses acampamentos, ele também vai fazendo inimizades e o preço pela cabeça dele e do próprio Boozer começa a subir. E é por causa disso que ele e seu amigo decidem fugir para o norte. Em uma das missões, eles são contratados para pegar um cara chamado Leon, que havia matado uma mulher e roubado uns suprimentos. Deacon e Boozer perseguem o cara e conseguem pegá-lo. Ele havia sido ferido por conta de um confronto que envolveu troca de tiros. Deacon exige saber dos suprimentos e termina matando o cara, a pedido dele próprio, que temia ser morto por frenéticos, já que o sangue dele poderia atrair algumas hordas. Ao voltar para sua moto, Deacon percebe que o seu tanque de combustível foi atingido no tiroteio e na busca por uma peça sobressalente, o Boozer acaba sendo atacado por um grupo de cultistas chamado de Reapers.
O nome Reaper vem da sigla em inglês RIP, que significa Rest in Peace ou Descansa em Paz. Esses cultistas, por incrível que pareça, se inspiram nos frenéticos e desejam ser como eles, por isso eles raspam suas cabeças e se retalham para se assemelharem ao máximo aos frenéticos. Para ele, o surto que dizimou parte da população mundial foi uma benção, e para superar a dor dos cortes que eles fazem nos seus próprios corpos, eles utilizam drogas. Além de todas essas características, eles são extremamente violentos, promovem todo tipo de mutilação que vocês possam imaginar, na tentativa ou de tornar a vítima um deles ou de punir aqueles que não desejam se transformar. E agora uma de suas vítimas, como eu havia falado, era o Boozer. Eles o torturam usando um maçarico e queimam o seu braço. Deacon chega atrasado para evitar isso, mas chega a tempo suficiente de evitar um estrago maior ao seu amigo. Ele mata os inimigos e leva a Boozer até um lugar seguro. Quando ele volta para pegar sua moto, ele descobre que ela foi roubada e totalmente desmanchada por um membro de um dos acampamentos próximos dali, o acampamento de Copeland. A partir desse momento, ele começa a fazer missões para os acampamentos próximos dali, a fim de conseguir montar uma moto nova e juntar mantimentos para ir para o norte junto de Boozer. Mas para isso ele precisa fazer diversas atividades, e em uma dessas atividades ele é mandado ao resgate de uma jovem que estava sozinha há algum tempo. Seu nome era Lisa. Ela havia se separado dos seus pais e até hoje esperava que eles voltassem, mas isso nunca aconteceu. Deacon tenta fazer com que ela vá até o acampamento, tentando convencê-la de que talvez seus pais estejam lá. Além dessa missão, ele descobre que aquele cara que colocou Sarah no helicóptero estava vivo. Seu nome era O'Brien, como eu havia dito, e ele vê um helicóptero da Nero e resolve investigar e acaba encontrando o O'Brien. A Nero, que havia sido enviada inicialmente para proteger as pessoas, atualmente trabalha fazendo estudos sobre frenéticos, analisando as mutações, dentre outras coisas, e ao encontrar O'Brien, ele o questiona de como ele sobreviveu aquele dia e busca informações sobre sua esposa. O'Brien afirma que eles tiveram que tomar uma outra rota e o helicóptero foi para outro lugar, o que deixa Deacon com uma chama de esperança sobre a possibilidade de sua esposa ainda estar viva. Não conhece eles, vão atirar em você. Meto bala em você antes. Ok, se vai me matar, então me mata logo, tá? Eu fiz o meu trabalho. Essa mulher, a tua esposa. Coloquei ela no oxigênio, no soro. Mantive ela viva, arranjei uma bela encrenca por isso. Ela teve uma infecção, não ia sobreviver. Coloquei ela numa unidade médica, eu salvei ela. O'Brien, vamos à zona de pouso. Eu tenho que ir. Depois dessa conversa, Deacon é informado que Lisa, aquela órfã que ele havia resgatado, estava desaparecida. Ele a encontra e ela informa que não quer mais voltar para o acampamento, pois lá eles obrigam a ela a fazer trabalhos forçados. E aí que ele decide encaminhar ela a um acampamento que ele julga ser melhor, que é o acampamento do Lago Lost. Ele chama uma antiga amiga chamada de Rick, e ela leva a Lisa para lá. Além disso, Boozer começa a piorar consideravelmente por conta do seu ferimento, chegando a ter alucinações. Inclusive resolve desistir da vida em determinado momento. Deacon resolve ir junto dele buscar ajuda no acampamento do Lago Lost. Esse acampamento é liderado por um homem chamado Iron Mike, um antigo conhecido de Deacon. Mike é um cara extremamente racional e se importa com todos no acampamento, e Deacon consegue o apoio dele. Entretanto, é confrontado por Esquizo, que é um dos membros do acampamento muito próximo de Mike, e mesmo sendo próximo, aparenta discordar muito do líder do acampamento. Ele se estranha com Deacon por não achar ele confiável, mas o Mike trata de dar uma acalmada nos nervos. Deacon coloca Boozer na enfermaria do acampamento e sai para fazer algumas missões com Esquizo. Após algum tempo, a médica do local informa Deacon que deve amputar o braço de Boozer, pois caso não seja feita a amputação, a infecção irá se alastrar por todo o corpo dele, e eles fazem isso. E sem outras alternativas, eles amputam o braço de Boozer. Nesse período no acampamento do Mike, algumas coisas acontecem. Por exemplo, ele descobre que a Lisa novamente desapareceu. Ele faz diversos trabalhos de investigação para o O'Brien, e nesses trabalhos ele descobre que os frenéticos estão evoluindo. Faz alguns trabalhos para Rick, como ligar a energia elétrica do acampamento. Faz algumas missões com o Iron Mike e traça planos para destruir frenéticos se baseando no comportamento de horda deles. E faz algumas missões com o Esquizo também. Deacon chega a um acordo com o Mike de prender frenéticos em uma caverna, mas para isso ele precisa de detonadores e C4, e numa missão de busca por esses detonadores, ele acaba sendo traído por Esquizo. Acontece o seguinte: havia um tratado entre Mike e o líder dos Reapers, onde a região seria dividida entre eles dois. A divisão dos territórios ficaria da forma como vocês estão vendo aí: da linha vermelha para a direita era o território do Iron Mike, da esquerda era o território dos Reapers. E o Esquizo sempre quis o fim dos Reapers e forçou algumas vezes que esse tratado fosse quebrado, como determinada vez onde ele disse que havia medicamentos para o Boozer em um avião que havia caído na região dos Reapers. E quando o Deacon foi buscar esses medicamentos, o tratado foi quebrado.
os Reapers passaram a atacar o acampamento de Mike, e esse foi o motivo da traição de Esquizo. O líder dos Reapers fechou um acordo de cessar fogo com Esquizo. Caso eles entregassem Deacon e Boozer a eles, os ataques cessariam. Esquizo entrega a Deacon ao líder dos Reapers, cujo nome era Jesse. Ele havia feito parte do grupo de motoqueiros de Deacon, mas acabou sendo expulso por algo grave que ele cometeu. Como punição, Jack, que era o líder dos motoqueiros, mandou que Deacon e Boozer o segurassem para que eles removessem a tatuagem dele usando um maçarico. E agora, como retaliação, Jesse começa a queimar Deacon aos poucos. Jesse sai da sala e deixa Deacon para continuar a tortura quando Boozer tiver sido capturado por Esquizo. Nesse meio tempo, Liz aparece no quarto e diz que foi capturada pelos Reapers e agora vive com eles. Mas ela não esquece do que Deacon fez por ela, a salvando várias vezes. E por conta disso, ela o liberta. Caramba. Estou no caminho. Não tenho mais nó. Ninguém aqui tem. Todo mundo que eu amava morreu. Lisa, me escuta. Você sabe por que queremos ser como eles? Como os frenéticos. Não. É porque eles não se lembram do que eles perderam. Quem eles perderam. Deacon volta ao acampamento e se depara com uma invasão dos Reapers. Ele se encontra com Mike no momento da negociação entre Jesse e ele e revela que Esquizo é um traidor. Eles fecham uma nova trégua e vão embora. Esquizo é exilado do acampamento e Deacon e Boozer encontram um jeito de acabar com os Reapers porque sabem que eles vão voltar. Para isso, eles destroem uma barragem que inunda todo o acampamento deles e os mata. Em seguida, Deacon vai atrás de Jesse e o mata também. Após esses eventos, ele ouve de O'Brien que Sarah ainda pode estar viva, já que ela trabalhava em uma pesquisa daquela empresa farmacêutica que eu mencionei no início desse vídeo. Ele checou informações e descobriu que ela possuía uma credencial que garantia prioridade em caso de emergência e por isso foi levada a uma região ao sul dali. Deacon decide ir embora do acampamento e se despede de Boozer e do resto do acampamento. Chegando no local, ele encontra um acampamento de uma milícia e esse acampamento é liderado por Corey, um militar que comandava esse lugar, e como haviam poucos militares sobreviventes, ele se encarregou de treinar civis para que pudessem proteger o acampamento. Deacon se surpreende ao ver o anel que ele havia dado a Sarah no dedo desse capitão, mas também não comenta nada com ele. Corey vê em Deacon alguém com bastante potencial e resolve apresentá-lo ao general da milícia que fica em outro acampamento. Nessa apresentação acontece todo um ritual onde ele e outras pessoas sobem em um palco e são exibidos ao acampamento. Deacon conhece nesse palanque um cara meio maluco chamado de Taylor, e quando o coronel o encontra, descobre que ele foi militar e começa a tratá-lo melhor por isso. Ele apresenta o acampamento a Deacon e em uma das áreas do acampamento ele tem uma surpresa. O que é isso? Senhora, eu peguei tudo que tinha no formulário. Isso aqui parece amaciante de roupa. Tem a mulher dele? Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, clorofórmio e terpi... Some daqui. Some! Matt, não vou conseguir se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curry. Tem experiência em andar pela merda. Leia isto. O quê? Leia isto. Você sabe ler, não sabe? Ingredientes ativos, clorofórmio, aterpineol, álcool benzílico, acetato de etilo. Isso serve quando ele começa. Eu deixo com você. Pode continuar, tenente. Que porra é essa? Espera lá fora. Sarah, Sentido, soldado. Sarah, eu... Não.
Você morreu. Você tinha morrido. Ei. Você morreu. Tá tudo bem. Você morreu. Eu tô aqui. Espera um segundo. Eu não entendo. Eu não achei consegui que te você tinha achar. morrido e eu... Não, nós tivemos que O Boozer e fugir. eu, E tivemos que ir pro sul. A Nero disse que ninguém escapou. Não, eu achei o Faruel O'Brien, foi eu descobri tomada. Eles como disseram passar que todo pela mundo montanha, morreu. E eu achei que... Nunca pensei que fosse te ver de Mas eu te novo. ver. Pelo jeito ela tá com o negão lá, né? Não, eu não posso. Ei, eu escuta, não a gente posso. pode ir embora daqui pra qualquer lado sem olhar pra trás, vamos. Não, Deacon. Eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não, você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Eu não vim pra lutar uma guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença, mas eu não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo, me ajudar. Olha, depois, o que você quiser. Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera um pouco. O formulário de pedido. Obrigada, soldado. Apesar do encontro emotivo dos dois, a Sarah por diversas vezes passa a agir com uma certa indiferença em relação a Deacon, tudo isso porque o coronel não aceita relacionamento entre militares e porque ela está muito focada em descobrir uma arma que pode dar um fim aos frenéticos. E por isso ela acaba deixando o Deacon um pouco de lado. Ela sempre o envia em missões para obter objetos de sua pesquisa. Além dela, ele também faz missões para o médico do acampamento, para o Weaver, que é outro oficial que está empenhado em acabar com os frenéticos. E em determinado dia, vendo que não está dando a devida atenção ao seu marido, Sarah decide ir junto dele para uma missão, inclusive chega a dar um susto muito grande em Deacon ao ser encurralado por vários frenéticos. Sarah! E por que o negão lá tava com o anel dela? Ai, meu Deus. Eram tantos. Eles não paravam de vir. Tudo bem. Tudo bem. Você tá bem. Vamos lá. Eles continuam a busca por um aparelho que ela estava procurando e chegam em uma antiga estação do trabalho dela. O local estava bem protegido e com bastante comida, só que os antigos funcionários desse lugar se trancaram nessa instituição e conseguiram sobreviver, mas ao ver que Deacon e Sarah invadiram o local, começam a abrir fogo contra eles. Depois de derrotar todos eles, Deacon e Sarah descobrem que a pesquisa de Sarah foi usada para criar o vírus que deu origem a todo esse caos. Depois disso, eles pegam o dispositivo e vão embora, mas no meio do caminho acabam sendo surpreendidos por uma nevasca e param em uma casa para passar a noite. Após mais de 2 anos, um achando que tinha perdido o outro, finalmente o casal pode esquecer um pouco do caos em que eles vivem e passar um momento junto. E aí, não vai sair e comer algo? Sim, só um segundo. Tudo que eu tinha tá ensopado. Dá licença. Nunca pensei que fosse sentir calor de novo. Você quer comer alguma coisa ou... Sim. Sim. Nossa, eu nem tô com fome. Eu também não.
vem cá, vem cá. Após passarem a noite fora e voltarem para o acampamento, Sarah dá uma missão a Deacon, que é conseguir uma cobaia viva para que ela possa fazer uns testes com o dispositivo que ela trouxe do laboratório. Ela até consegue a cobaia, mas não consegue obter êxito na sua pesquisa. O tempo todo, Sarah queria encontrar uma cura para a doença e não criar uma arma que matasse todos os frenéticos. Os dois concordam que devem fugir do acampamento e ir para bem longe. Puta merda. Puta que pariu. Caralho. Eu não sei o que você colocou aí, mas acabou com ele rapidinho. Puta merda! Espera. Você não estava criando uma arma biológica? Deus do céu, você estava tentando curar? Eu pensei que, tendo uma linha das células originais da Cloverdale, eu conseguiria criar anticorpos. E partir do vírus, e com engenharia reversa, ele... Jesus. E agora todo esse trabalho, tudo o que eu estava fazendo foi por nada. Eu não posso salvá-los. Nada vai conseguir trazer eles de volta. Então levanta, sacode a poeira e tenta de novo. Você não viu o que aconteceu? Todas as células do corpo dessa criança explodiram! É por isso que não pode desistir. Por que chamou isso de criança? Faz ideia de quantas dessas eu matei? Em nenhum momento eu parei pra pensar. Isso aí já foi o filho de alguém. Olha, eu conheci uma garota. Ela falava dos frenéticos do jeito que você fala. Ela os chamava de pessoas doentes. Eu achava que ela era doida, mas ela olhava pra eles como você olha. Então você me acha doida? Não, não. Eu acho que você é a primeira pessoa lúcida que eu encontrei em 2 anos. Sabe, eu ainda lembro da noite que eu te perdi. Mas eu tô começando a perceber que não foi na noite que eu te deixei no helicóptero. Foi na outra noite. Eu e o Boozer fomos até o campo de refugiados, onde falaram que você tava, sabe? Só que tinha frenéticos por toda parte. Os helicópteros pegando fogo, pessoas gritando, tanta gente. Então a gente lutou e venceu. E o que a gente ganhou? Corpos. Corpos por toda parte. E eu conferi cada corpo, cada rosto. Devia ter uns 1000, talvez mais. E eu conferi cada um deles. Foi nessa noite que eu te perdi. E o Boozer... Você conhece o Boozer? Ele só ficou tentando me manter vivo nos 2 anos seguintes. Mas eu tava cagando e andando. Aí eu vi um helicóptero da Nero passar voando e comecei a sentir alguma coisa. E quer saber? Que se foda, que se foda! Porque mesmo se ela estiver viva, sabe o que eu vou fazer? Eu vou achar ela e a gente vai fugir sem olhar pra trás. Porque eu não quero fazer parte de uma milícia, eu não quero lutar numa guerra, eu não quero viver num acampamento. Então por que você continua aqui? Isso, por você. De tudo isso, eu vi como você trabalha. Eu vi a sua dedicação. A maioria das pessoas lá fora só quer sobreviver e você tá aqui, tentando salvar esse mundo de merda. Bem, não tô fazendo um trabalho muito bom. Então levanta, sacode a poeira e tenta de novo. Vamos voltar pra Cloverdale. Eles têm equipamentos melhores. Vamos investigar a pesquisa deles.
Você faria isso? Me ajudaria? Sim, eu faria. E faria porque acredito nisso aqui. Não desista. Nós vamos pro norte. Isso, vamos pro norte. Dizemos que saímos em busca de suprimentos. Isso, mas não vamos voltar. Não vamos desertar. Você sabe que, se nos pegarem, vão nos enforcar. Então morreremos juntos. Senhora? Sim. Dick, o coronel quer falar com você. Já tô indo. Pega o que precisa, eu já volto. Ih, Obrigada. será que ela vai Sim, levar-lhe o sal? Estava tudo preparado quando algo inesperado acontece. Por conta da morte de um dos médicos, o general começa a isolar todos os seus pesquisadores em um local vigiado conhecido como a Arca, a fim de evitar que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o médico. Deacon prepara um plano B e resolve cobrar o favor de O'Brien, já que até aqui ele havia ajudado bastante o pesquisador. Ele marca um encontro com ele e pede que ele prepare um helicóptero da Nero para resgatar tanto Sarah quanto ele. Mas para que eles consigam aproximar do acampamento da milícia, ele precisa destruir as defesas antiaéreas do acampamento. Ele faz isso e quando tudo parecia dar certo, inesperadamente Esquizo, que havia sido exilado do acampamento do Lago Lost, se juntou a esse acampamento e reconhece Deacon logo de cara. Ele mente pro coronel dizendo que Deacon era um estuprador e atribui a ele diversos crimes. A essa altura do campeonato, o general está completamente surtado e tudo aquilo que vai de encontro à religião dele, na concepção dele, deve ser extirpado da face da terra. Esquizo, para provar que fala a verdade, manda que tirem a camisa de Deacon para mostrar que ele tem uma tatuagem de um cachorro. Isso serviria para provar que ele estava falando a verdade. Os soldados fazem isso e verificam a tatuagem. Deacon acaba sendo preso. Virem ele. Você carrega a imagem do Cérbero, o cão de Hades. Que coincidência. Tá doidinho. Ser capturado ao tentar fugir do submundo. Mas você não é o Cérbero, é? Deacon St. John. Ele tá mentindo. Você se esconde Eu atrás de nunca nomes machuquei santos ninguém. e se veste com mentiras. Na verdade, ele foi expulso do acampamento. E você, tenente? Que coincidência estar com o vagabundo quando o helicóptero da Nero passou. Coronel, eu não sei do que tá falando. Você estava num campo da Nero que foi invadido. Há quanto tempo está nos espionando, hein? Matt, eu juro, eu não tava... Faz mentiras! Eu espero isso de vagabundos. Eu espero que homens como ele sejam traidores. Mas uma oficial... Coronel. Fui eu! Ah! Fui eu! Coronel! Eu menti. Se você olhar no meu bolso, vai achar um rádio. Porque eu liguei pra eles. Eu liguei e eu menti. Eu menti pra tenente. Eu disse pra ela que precisava dela pra verificar uma remessa, mas... na verdade, eu só precisava de uma refém. Deacon St. John, vagabundo, tá na escuta? Aqui é a Nero, O'Brien falando, vagabundo. Desculpe. O soldado St. John não está disponível agora. Espere, quem tá falando? Às vezes, na busca pela verdade, o sangue dos inocentes é derramado. Sinto muito, querida. Depois de livrar a barra de sua mulher, Deacon é liberado por Corey, que explica a ele o motivo de fazer isso. E também diz a ele o motivo de estar com o anel que ele havia dado a Sarah. Na chegada dela no local, o coronel fez com que todos se desfizessem de seus objetos pessoais e por isso ela acabou entregando o objeto. Corey resolveu desertar por ver o quanto o coronel estava ficando louco e ao ir embora deseja boa sorte a Deacon.
Após ser liberado, Deacon envia uma mensagem a Boozer explicando onde ele estava esses dias e dos planos do coronel em invadir e matar todos os membros de qualquer acampamento que encontrar pela frente. Esquizo havia dado todas as informações ao coronel sobre o Lago Lost e Deacon avisa a todos de lá. Apesar de conseguirem em um primeiro momento rechaçar o ataque, o Iron Mike acaba sendo morto por Esquizo. Deacon, Rick e Boozer resolvem contra-atacar e para isso criam um caminhão-bomba. Boozer se encaminha de dirigir enquanto Deacon fica do lado de fora do caminhão. Merda, Boozer. Vai. Salva a tua patroa. Ah, eu não acredito que ele vai se matar. Não gostei. Não Depois dessa explosão, Deacon procura Esquizo, o encontra e o mata. Ele procura agora por sua esposa e encontra ela na companhia do coronel. Ele a ameaça com sua arma e culpa Deacon por todas aquelas mortes. Quando ele parte para cima de Deacon, ele vai perdendo suas forças até cair morto. Sarah havia colocado uma planta venenosa na sua bebida. Eles se reúnem com todos os amigos, incluindo o Boozer, que pulou antes do caminhão explodir. E a partir dali, eles passam a viver no acampamento do Lago Lost, sendo Deacon o novo líder do acampamento. Alguns dias após isso, Lisa reaparece agora como caçadora de recompensas e passa a seguir o mesmo caminho trilhado por Deacon. E além dela, O'Brien entra em contato com ele, dizendo que tem uma informação extremamente importante para passar e aquilo que eu considero como sendo real, final do jogo, fica legendado aí para vocês. Bom, eu não vou dizer que esperava falar com você de novo. O que você quer agora? Pense o que quiser, tô feliz de te ver de novo. Pelo jeito, aquela noite na Ilha Wizard não deu certo. O que posso fazer por você, O'Brien? Tô aqui pra te avisar. Me avisar do quê? Se lembra que eu disse que os infectados estão evoluindo? Certo, sim, mas um frenético é um frenético, porque isso importa. Oxi. Ele afeta o sistema nervoso e o sistema linfático. E está acelerando exponencialmente. Eles já sabiam disso, é claro. O que aconteceria? Os caras do topo. Por isso foram cuidadosos, sigilosos. Estão vindo. Desculpe. Não tem nada que possa impedi-los. Ninguém pode fazer nada. Mas que merda. Existe no jogo um número razoável de inimigos e agora vocês vão conhecer Caramba, todos eles. viu? Começando pelos frenéticos, que são o inimigo padrão do jogo, não possuem inteligência, partem pra cima do jogador assim que o Parece detectam e são muito. relativamente Só fracos uma quando estão pausa sozinhos. aqui. Me lembrou muito aquele filme com Will Smith. Tu lembra qual é o nome, Antônio? Eu Sou a Lenda? Esse mesmo. Me lembrou muito. Claro que o filme Eu Sou a Lenda é mais antigo, né? Bem mais antigo, na verdade. Principalmente por essa questão da evolução, porque no final do filme você tem ali um personagem mais evoluído, né? E até as características, enfim, deles, né? É bem parecido. Bom, só me lembrou. Não tô dizendo que tem alguma relação ou que é cópia, enfim, só me lembrou. Deixa eu voltar aqui. Ou em pequenos grupos. Entretanto, eles têm o hábito de andar em bando e muitas vezes formam hordas, exigindo do jogador uma estratégia para conseguir destruí-las. Celery é um inimigo que possui resistência muito alta e uma velocidade impressionante, pode facilmente acompanhar o jogador na corrida enquanto ele anda de moto. Uma das características desse inimigo é a furtividade, já que ele ataca e se esconde esperando o melhor momento para atacar de novo. Atalaia
é extremamente frágil, mas o seu grito tanto atordoa quanto invoca hordas ou grupos de Sempre, frenéticos né? para ajudarem. Samara. Quebrador é o inimigo mais forte do jogo, aguenta muito dano, e uma curiosidade em relação a esse inimigo é que é dito que as pessoas que se tornaram quebradores eram pessoas que utilizavam anabolizantes enquanto eram humanos. Oh, caralho. Lagartixas eram crianças que se tornaram infectados, são frágeis e só atacam se sentirem ameaçadas ou se perceberem que estão em vantagem. Caso contrário, ficam só observando de longe. E além dos humanos, existem também os animais infectados. Os lobos infectados são chamados de corredores, por motivos óbvios. Ursos infectados são chamados de rábido. E corvos infectados são chamados de lamentadores. Além dos infectados, todos esses animais também possuem suas formas saudáveis. O único que não possui a versão infectada é o puma. O nome Deacon St. John significa em português Diácono São João. Para quem não sabe, diácono é uma espécie de clérigo, e São João é uma homenagem ao apóstolo bíblico de mesmo nome. Tem um easter egg que envolve outra série de jogos muito querida dos fãs, que também pertence à desenvolvedora desse jogo. Eu estou falando de Siphon Filter. Mas essa curiosidade eu não vou falar nesse vídeo aqui, eu estou apenas mencionando para que vocês assistam o vídeo que está passando no card principal relacionada a esse assunto. Mas apesar disso, eu vou falar de uma curiosidade que também envolve esse jogo, que é o Taser, que estava presente no Siphon Filter e também está presente no Days Gone, só que aqui ele é chamado de arma desconhecida da Nero. É uma arma de choque que, ao ser utilizada com frequência, faz com que o inimigo entre em combustão. O ator que fez o motion capture do Deacon é o mesmo que fez o Starkiller do jogo Star Wars Force Unleashed 2. Oxi. Isso muitos de vocês devem ter reparado, que alguns inimigos do jogo se assemelham muito a infectados do jogo Left 4 Dead, em especial dois deles, que são o Quebrador e a Atalaia. Ambos parecem ter sido bastante inspirados pelo Tank e o Witch, respectivamente. Vocês devem lembrar que no trailer do The Last of Us 2... aparecia a Ellie tocando violão em um quarto, e aparentemente em Days Gone eles replicaram esse quarto, tanto que colocaram até um violão embaixo da cama, provavelmente um easter egg para chamar a atenção para o próximo exclusivo da Sony. E para encerrar, tem uma curiosidade relacionada ao motivo do Deacon não entrar em águas mais profundas, e na história ele conta que quando ele estava a serviço do exército americano, em uma missão no Afeganistão, o esquadrão dele foi emboscado e seu veículo foi destruído caindo de um penhasco, o que fez com que ele nadasse até os destroços do veículo, isso na esperança de encontrar alguns sobreviventes, e ele acabou levando 8 corpos de volta à praia, o que possivelmente o traumatizou, já que em 2 momentos no jogo, Deacon se recusa a nadar. O primeiro é quando o Rick o convida, e o segundo é quando a Sarah o chama para nadar junto dela. Entretanto, próximo do final do jogo, após a explosão do caminhão do Boozer, ele não vê outra alternativa para resgatar sua esposa, senão ter que nadar novamente. Tem mais por aqui. Espera aí, para. Qual é? A água deve estar ótima. Espera, calma, calma. Qual o problema? Bom, eu não quis dizer para parar isso. Fala, o que foi? É uma longa história. Bom, tudo bem. Podemos só caminhar. Eu gosto de andar. Então, galera, está aparecendo aí para vocês um vídeo com minha opinião sobre o jogo, com spoilers. Eu vou listar os pontos que eu achei interessante e aquilo que eu não gostei também. Então, se tiver interesse em comprar o jogo, basta dar uma olhada sobre ele nesse vídeo, certo? Quero deixar também o meu muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Obrigado pela paciência que vocês têm com a demora nos vídeos. Eu acho que essa tela de encerramento que vocês estão vendo aí, eu já estou usando ela há pelo menos uns 10 vídeos. E eu estou trabalhando muito para encerrar as minhas pendências o mais rápido possível. Queria agradecer também aos guerreiros lá do Padrim que têm ajudado o canal da forma como eles podem. Grande parte do meu comprometimento em postar vídeos aqui é por conta de vocês, então eu agradeço muito e me desculpo por não estar conseguindo manter a regularidade que vocês merecem. É um mas eu tenho fé trabalho, que um né? dia isso vai melhorar, beleza? Um grande abraço a todos vocês, valeu e fui! Inclusive, gente, o link do vídeo original tá na descrição do vídeo, então, claro, eu sempre admiro muito o trabalho dessa galera que faz esses resumos, porque isso dá uma trabalheira do cacete, né? Na verdade, não falo nem pela questão da edição, porque a edição por si só já é uma trabalheira, o Antônio que o diga, né? Mas, assim, o trabalho de você, olha, ele falou, né, do tempo que ele jogou, né, de você jogar, de você bolar um resumo, porque não é simplesmente chegar e falar, não, você tem que bolar um resumo ali que abrace ali, né, toda a história, que tente não deixar os principais pontos de fora. Então, isso dá um trabalhão do caramba. Então, eu sempre gosto de enfatizar, né, o quanto que eu admiro esses trabalhos, porque realmente são, assim, bem difíceis, tá? Mas, enfim, adorei o vídeo, adorei a história, me lembrou algumas coisas, a história é bem legal mesmo. Fiquei puta na hora que o pequeno tinha morrido, depois eu vi que ele não tinha morrido.
Mas enfim, né? Faz parte. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.